signo. Eu estou dizendo que podem ser imagens, podem ser sons, podem ser palavras, gestos, postura, objetos do mundo, um cheiro, um sabor, uma memória, um fio de cabelo, qualquer coisa pode ser signo de algo. Se nós pensarmos bem, um fio de cabelo louro, por exemplo, no banco de um automóvel, pode ser um signo altamente revelador. E não está no lugar de alguém que esteve lá, ou supostamente esteve naquele banco, que pode ser uma pessoa, talvez, não muito bem-vinda para outras pessoas, né? Nesse caso, a ideia que eu faço do mundo não é exatamente o mundo. A ideia que eu faço do mundo é composta dos signos do mundo e, portanto, não do próprio mundo. O que quer dizer que a minha linguagem sobre o mundo não tem que, e quase nunca, não tem que corresponder exatamente àquele mundo. Mas é uma espécie de mapa desse mundo. E há um pensador, um biólogo alemão, chamado Jakob von Uexküll, que deu a esse mapeamento do mundo o nome de Innenwelt, mundo interno. Há outros pensadores que mais tarde mereceriam também mais uma aula desse tipo, e eu estou pensando aqui no Humberto Maturana, que é um biólogo e é um pensador interessante, que eu acho que nós deveríamos tratar também, que tem muito a ver com isso tudo que eu estou dizendo. Mas, de qualquer forma, vocês verão na próxima representação aí, que eu estou insistindo muito nessa conexão entre aquilo que representa signo e a composição desses signos num conjunto, num sistema de coisas que me estabelece esse vínculo mapeado com o mundo, que é a minha linguagem. E isso pode levar a algumas consequências do ponto de vista do pensamento. Para essas consequências, se eu puder elaborar um pouco mais isso que eu estou dizendo, eu espero não estar muito complicado, é que quando eu penso em um objeto qualquer, aquilo que está na minha mente não é o objeto no qual eu estou pensando, mas é uma imagem dele ou uma representação dele. Portanto, é um signo dele. Assim como quando eu penso em alguém, não precisa ser um objeto, e para nós, na semiótica, as pessoas são objetos, não no sentido tradicional do termo, né? Mas são quando elas merecem, digamos, a nossa atenção, quando nós estamos nos voltando e percebendo as pessoas, elas se tornam objetos numa relação de sujeito-objeto, em que há um olhador e um olhado, um sentidor e um sentido, um percebedor e um percebido, o percebido sendo o objeto. Mas é curioso isso porque todas as vezes que eu sonho, ou eu penso, ou eu converso, etc., eu estou usando algum signo. O que me leva a pensar que, com quase toda certeza, eu não posso pensar sem signos. Não há jeito algum de pensar sem signos. E, portanto, nós não podemos estabelecer nenhum vínculo comunicativo, nenhuma comunicação sem signos. Mas, curiosamente, você se lembra dos meus exemplos, a nuvem que entra no lugar da chuva e que me faz pensar em chuva, não é a chuva, é uma nuvem. O giz que faz referência a um professor não é o professor, é um giz. Ou uma caneta que faz referência a um escritor, não é o escritor, é uma caneta. O que quer dizer que, ao mesmo tempo que os signos fazem manifestar o objeto deles, eles estão me dizendo também assim, esse objeto não está aqui. O que está aqui é o signo que está no lugar dele. O que é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo que é uma grande coisa. Porque eu não preciso de ter um elefante concreto dentro da minha cabeça para pensar em elefante. O que não deixa de ser uma vantagem. Não é? Porque, na verdade, quando nós percebemos o mundo, o que nós percebemos são os signos desse mundo.
E a nossa percepção, portanto, do mundo não é, e eu gostaria de repetir isso várias vezes, não é igual ao mundo. Aquilo que eu vejo no mundo não é o mundo. Não precisamos, podemos até ser um pouco mais triviais aí nesses exemplos. Quando eu olho o mundo, eu estou olhando o mundo diferente de vocês, porque no meu aparato oftalmológico aqui, há certos desvios, certas distorções, certos problemas de acuidade visual que fazem a minha percepção visual ligeiramente diferente da percepção visual de todo mundo. Para começar, a outra coisa é que essa impressão visual, essas luzes, ou essa luz, os feixes luminosos que entram pelo meu olho, que é uma câmera, são interpretados dentro da minha cabeça. E ao serem interpretados dentro da minha cabeça, eles são interpretados dentro da minha cabeça, não dentro da cabeça de todo mundo. O que quer dizer que cada indivíduo percebedor tem nuances absolutamente individuais na sua percepção. O que quer dizer que aquilo que o indivíduo percebe é determinado pela forma como ele percebe os signos e não exatamente pelo objeto que está emanando o signo. O que quer dizer que não é o mundo que está me fazendo vê-lo, mas sou eu que estou vendo. Nesse sentido, eu detesto ter que complicar mais. Os nossos signos caem sempre ou aquém ou além do mundo, mas nunca exatamente em cima do mundo. Tudo aquilo que nós vamos falar sobre ele, tudo aquilo que nós vamos pensar sobre ele, vai estar faltando ou sobrando. O que quer dizer, por exemplo, para os jornalistas, que nenhum relato sobre o fato vai corresponder inteiramente ao fato. Para os historiadores, idem, nenhum relato sobre o fato, principalmente um fato que já houve, portanto, mais distante da nossa percepção e só preservado pelo signo que se escreveu sobre ele ou que se gravou sobre ele. Esse relato ainda é um documento, é próximo, talvez, daquilo que seria a verdade do fato, que só o fato, na hora que estava acontecendo, consegue ser verdadeiro, porque qualquer outra representação dele não mais será. Então, isso quer dizer mais, porque os seres, nós todos, estão equipados para ver de acordo com certas características de cada ser. Existe um ditado latino, que eu não vou dizer em latim, que é o agere secundum esse, ou o agir se conforma ao ser, e que acaba sendo, de alguma forma, repetido até por aquele Humberto Maturana a que eu me referi e que eu disse que merece uma aula, na medida em que eu só consigo ver aquilo, e é óbvio isso, é tão óbvio, eu consigo ver aquilo que eu estou equipado a ver, não para ver. Então, se os meus olhos só conseguem perceber dentro de um espectro que vai de para cima do infravermelho até antes do ultravioleta, eu só consigo ver, mas eu sei que há outras coisas para baixo do infravermelho e outras coisas para cima do ultravioleta que os meus olhos não precisam de perceber. Assim como eu tenho certeza que os cães ouvem muito mais do que nós conseguimos ouvir e farejam muito mais do que nós conseguimos farejar. Milhares de vezes mais potente é o faro de um animal. E agora nós temos uma acuidade visual muito boa, talvez melhor que a dos cães, porque nós somos seres mais visuais do que os cães que são mais olfativos, etc, etc. Então, assim, cada animal, cada um de nós, e entre os humanos, naturalmente, vai haver percepções diferentes também. O que significa que o mundo todo não será percebido mesmo. Para fazer uma analogia com os computadores, eu fiz um mapinha aí, que é esse mapinha que deve estar na tela agora, esse mapinha que diz o seguinte: se eu pensar como o computador, que o número 1, que é o ligado, o on, corresponde à totalidade,
e que